Olá, meus amigos, olá, meus alunos, meus queridos. Mais uma vez estamos recomeçando as nossas aulas remotas. Desta feita nós vamos trabalhar som, natureza e cultura. Natureza, som e cultura. Nós devemos primeiro entender o que é uma passagem sonora. Uma passagem sonora nada mais do que uma coleção de sons, assim como uma pintura e uma coleção de atrações visuais. Pensamos que quando você escuta atentamente a passagem sonora, isso se torna algo bastante milagroso. Quando você escuta de forma atenta e maravilhosa. Bem, nós escutamos o trem indo para longe, nós podemos ouvir alguns pássaros, claro, não podemos escutar o ruído trágico da estrada 7 bem adiante. Então, neste caso, um dos fatores em que o homem primeiro se inspirou para trabalhar uma passagem sonora foi os ambientes, principalmente no início remoto, os ambientes indígenas. Então, os índios, ele atribui os seus sons através do espaço na qual ele está. Além de adquirir o som da natureza, que é o som dos pássaros, das águas, do vento, eles também atribuíram a tudo isso a construir os seus próprios materiais, que eram tambores, maracas, reco-reco, entre outros, onde eles tiveram aí a possibilidade de imitar pássaros, dar um novo tom na musicalidade através de novos ruídos, e novos instrumentos foram ao tempo sendo criados. Então, algumas vozes da natureza, como a água, que correm entre as pedras de um rio. Então, esse som da natureza também fez com que os índios começassem a se importar da importância, né, observar a importância de cada instrumento musical. A materialidade das coisas, da natureza, se desdobra nas hábeis mãos indígenas, ou seja, os próprios índios começaram a construir, né, a confeccionar os seus instrumentos. Os instrumentos mais comuns que eles utilizavam eram bambus, materiais diversos como tronco de árvores, fibras e também outros elementos da natureza que ali ele transformava em instrumentos musicais. Os instrumentos musicais eles foram divididos em três partes: sopro, percussão e cordas. Para o sopro, eles construíram diversos tipos de flautas. Já na percussão, diversos instrumentos tirados da tronco de árvores, o couro de pele de animais, fibras e assim por diante. O instrumento de corda, que no caso veio se transformar hoje, a viola e a popular rabeca de taquara. Então, cada aldeia, cada comunidade, eles elaboravam os seus instrumentos de acordo com aquilo que estava mais próximo a ele. Então, esses instrumentos eram tirados de fibra de plantas, alguns gavetos, ossos, próprio couro da pele, e ali ele curtia e transformava em couro, e assim por diante. Mas temos aí ainda um elemento que há uma grande discussão, que é chamada passagem sonora, ou seja, o que é que o ambiente, a natureza tem a oferecer. A natureza tem um oferecimento de um som, de um ruído, diferente da própria natureza urbana, que também traz os seus ambientes totalmente diferentes da natureza do campo. Então, no caso, a floresta, as praias, dentre outros, tem um som totalmente diferenciado, é um som natural, enquanto
a natureza humana, as paisagens sonoras urbanas, ela tem um contraste, porque os ruídos são geralmente mecanizados. Então, são explorados na música, na televisão, nas rádios, na internet, todo tipo de mídia. Schaffer, ele diz que o ambiente sonoro, tecnicamente, é qualquer porção do ambiente sonoro através de uma visão de um campo de estudo. Ele leva um aprofundamento em poder diferenciar o som que a natureza oferece em relação ao som que a urbana oferece. Ou seja, ele faz uma montagem particular para considerar cada ambiente na qual ele detecta o som. Nós vamos falar agora de um grupo. Este grupo ele fez alguns experimentos e esses experimentos, na verdade, foi uma criação onde o grupo experimental fez música com instrumentos de materiais recicláveis. Ou seja, o grupo experimental de música Jam, observa aí, que ele tem uma parafernália, ou seja, ele reaproveita materiais para que ali possa instalar uma composição sonora. Então o Jam surgiu em 2003, idealizado por Fernando Sardo, na cidade de Santo André, região do ABC Paulista, e foi desenvolvido, né, pelos seus integrantes, Fábio, Luciano, Rodrigo, Bira, Flávio Cruz, Fernando Sardo. Eles construíram instalações sonoras e ele fez várias pesquisas de sons e as suas músicas foram apresentadas diferenciadas, ou seja, pegaram materiais que são mais inusitados, criaram sons orgânicos sintéticos, onde nas suas instalações, na ação de tocar, os músicos desse grupo atrai sons, timbres e ritmos diversos. Enfim, fazem músicas instrumental contemporâneas. Então, muitas vezes, na aula passada, nós comentamos sobre o equipamento de gerações de lixo, que transformavam em gerações musicais. Nesta harmonia musical, nessa forma de fazer música, criaram os luthiers, ou seja, pessoas que começaram a construir, a confeccionar os seus próprios instrumentos. E esse grupo experimental de música, o Jam, ele entra nesse novo contexto de trazer equipamento, de trazer a música de uma forma diferenciada, sem ser mecanizada, sem ser trazer instrumentos criados por mecanismos industrializados. Eles vão até um determinado ambiente, recolhem diversas peças que estavam em lixos, que eram consideradas peças que não serviam para nada, e dentro dessa concepção, eles começam a mostrar uma nova linguagem. Então, o luthier, ou seja, pessoas que criaram instrumentos sonoros, criaram uma ideia de instrumentos através da arte plástica com a criação visual. Então, são materiais onde as pessoas tiveram uma nova concepção para dar uma ação de como tocar e como a música serem reproduzidas. Então o grupo surgiu em 2003 e é idealizado por Fernando. Então ele simplesmente conversa com os demais integrantes e muda esta grande concepção musical. Então os luthiers, de onde vieram essa sociedade luthier? Ou seja, de onde surgiu as primeiras pessoas que começaram a construir os seus próprios instrumentos e para que servia? 40 mil anos antes de Cristo, esses instrumentos eram
utilizados em funerais, que era para espantar os maus espíritos. Há registros de vestígios de exemplares como a flauta de osso de urso. Então, eles utilizavam tudo aquilo que ele encontrava na natureza para construir o seu próprio instrumento. Então, pedras, pau, osso, e ali eles começavam a criar uma conotação musical através de jogar um ruído, né? Através do sopro, e ali, na verdade, foram criados seus instrumentos. Então, muitos instrumentos eram utilizados para entoar canto de guerra, para cantar, para pedir proteção, né? Para agradecer a chuva, até a própria sorte, muitas vezes nas caças. Então a música era utilizada como um alimento que eles conseguiam para entoar, né? E ali demonstrar a sua forma sagrada diante dos fenômenos da natureza. Então a música primitiva até a atualidade, ela passa por diversos contextos sociais. Mas é preciso que nós possamos compreender que todo contexto social é preciso de uma reformulação. Então, o grupo agrega em seus trabalhos musicais, através do luthieres, a arte visual, ou seja, utilizava inúmeros tipos de materiais como instrumentos e cenografia, ou seja, uma parafernália que nós chamamos um amontoado de materiais, né, através de materiais recicláveis, que eles produziam a insatisfação sonora. Então, cada equipamento daquele que nós considerávamos lixo transforma-se em arte. Transforma-se como instrumento para a experimentação da música, dando harmonia aos sons da cidade e proporcionando a reflexão entre crianças, jovens e adultos. Ou seja, um novo modelo de arte musical é criada, onde produtos considerados lixo eram reutilizáveis, ou seja, eles reutilizaram esses equipamentos para mostrar que há sim uma possibilidade de mudar o contexto musical através dessas mudanças, desses reaproveitamentos desses equipamentos. Ou seja, mostramos aqui ao lado uma figura de uma pessoa que ela é um músico e é também considerado um luthier, ou seja, uma pessoa que reaproveita todo tipo de material para transformar em instrumento musical. Esperando que nessa aula nós possamos ter compreendido a forma de como eram criados os equipamentos musicais da sua antiguidade até o nosso processo contemporâneo. Todos vocês, há agora o contexto de uma atividade na qual vocês irão responder. Lembramos que é preciso compreendermos que música e instrumentos, ela não é de hoje. Ela é perpendicular, ou seja, ela tem mais de 40 mil anos antes de Cristo. Os instrumentos musicais, ele é invocado através da natureza até um mecanismo que é adotado no nosso dia de hoje. Valeu, gente. Esperamos que nós possamos ter contribuído com mais uma aula remota de arte dos 8º anos. Valeu!